queridos irmãos, a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã nós vamos estudar a lição de número 28. Nesse segundo semestre de 2020, nós estamos estudando com o pastor Cioli Frix Rodrigues. E hoje nós falaremos sobre a cosmovisão cristã, intitulada Uma Visão Transformadora. Então vamos ver o que é uma cosmovisão e o que consiste uma cosmovisão cristã, que é uma visão que vem transformar as nossas vidas de forma que nós nos apresentemos ao mundo como filhos de Deus, como uma nação escolhida, separada para a glória de Deus. O nosso texto básico está em João, capítulo 17, e nós vamos proceder à leitura desse texto. João, capítulo 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em vós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, até o versículo 21, né? Capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 21. Nesse texto, nós vamos basear a lição de hoje. Então, hoje, o pastor Cioli vem nos falar da cosmovisão cristã. É possível desenvolver em nós uma cosmovisão cristã que nos conduza a uma comunhão plena com a verdade de Deus revelada a nós pela palavra?
pela Bíblia, pelas Escrituras? É possível? Vamos examinar a linha de raciocínio do nosso redator e que, através dessa lição, nós consigamos encontrar a resposta para tal pergunta. Sabemos que esse termo cosmovisão é usado para definir a nossa visão do mundo, regras, valores morais e éticos do nosso dia a dia, como seres humanos dentro de uma sociedade. Muitas mudanças comportamentais têm sido feitas na nossa era, no nosso tempo, inclusive no seio da igreja, e elas nos levam, como cristãos, a tomar uma atitude que, às vezes, o mundo em geral não entende e podemos até causar assim um choque, né? Um choque na sociedade que nos rodeia, porque a sociedade não vai entender a minha linha de visão, a minha razão de ter uma cosmovisão diferente da cosmovisão do mundo. As pessoas naturais, elas veem o mundo através das suas lentes, através do seu pensamento, através das suas escolhas, através da sua interpretação das coisas. E nós, como cristãos, nós vemos o mundo de diferente aspecto. A nossa visão não pode ser a mesma visão do mundo. Então, nós vivemos no mundo em que existe uma grande variedade de pensamentos a respeito da sexualidade, da violência, a respeito do aborto, a respeito do casamento e também da conduta do crente no mundo. Há muitas linhas, né? Muitas linhas filosóficas, há muitas linhas de visão sobre estas coisas. Então, nós vivemos num mundo pluralista, né? A pluralidade traz uma diversidade imensa de filosofias, de pensamentos, de crenças, de costumes. E nós vivemos neste mundo. Daí vem o desafio para o cristão de encontrar um meio de viver neste mundo, se relacionar com ele, mas ter uma cosmovisão voltada para a direção bíblica, como regra de fé e prática no nosso viver. O crente tem que ter a Bíblia como regra de fé e prática. É o nosso manual, a nossa diretriz de vida, é o nosso norte. Como homem natural, após a queda, o ser humano perdeu sua capacidade de ver as coisas pela perspectiva divina. O homem foi criado para ter uma visão semelhante à visão de Deus, mas nós perdemos isso por causa do pecado. Então, a nossa visão espiritual, a nossa visão nas lentes de Deus, né? Através das lentes divinas, só poderá ser resgatada através do quê? Da palavra, das Escrituras. E é pela fé em Cristo Jesus. Nós temos que crer que Ele é o Filho de Deus e que o que Ele deixou é a palavra. Nesta oração, Ele diz: eu deixei a eles a minha palavra. Eu dei para eles o que tu me deste. E tu me deste a palavra que é a verdade. Então, a verdade, Cristo passou para nós. Se nós acreditarmos nisso, através desta verdade, nós vamos transformar a nossa vida. Vamos restaurar a nossa visão espiritual. Então, a cosmovisão do mundo está firmada em vários pensamentos, várias crenças. A cosmovisão cristã está firmada em 3 pilares. Quais são esses pilares? A primeira, a ideia de que Deus existe. Deus existe. Nós aceitamos isso pela fé. O desvio do homem após a queda. Nós cremos que somos seres caídos, pecadores e separados de Deus. E a redenção em Cristo. Nós cremos que Jesus veio e nos trouxe a redenção. E nos trouxe a capacidade de nos tornar filhos de Deus, redimidos. Então, quando a fé, na verdade, nos responde sobre nossas questões
diárias, corrigimos nossa visão espiritual. Nós temos esse questionamento em nós. A Bíblia nos responde. Nós temos que crer que o que a Bíblia nos diz é a verdade. Uma pessoa torna-se identificada por sua visão de mundo. Sua cosmovisão vai levá-lo a entender a sua existência humana, o seu propósito de vida, suas responsabilidades com a sociedade, seus deveres de cidadão, a compreensão da verdade. Toda pessoa tem o seu modo de ver o mundo e tem o seu jeito de interpretar as coisas. Todo ser humano tem capacidade de visão. É a cosmovisão natural no ser humano. Ele vê o mundo através da sua perspectiva. Ele vê o mundo do seu jeito. Isso é a cosmovisão normal, natural. E foi essa justamente a preocupação de Jesus conosco, como nós lemos em sua oração no texto de João 17. O que ele diz nessa oração? Ele declara que nos revelou Deus, o Pai, em quem está toda a verdade absoluta. Ele pede não para que o mundo mude a sua visão, ele pede por nós que estamos vivendo ainda no mundo. Ele diz, eu não estou mais no mundo, mas eles ainda estão. Então ele fala, guarda-os, ó Pai, na tua palavra, na verdade, que tu me deste, eu dei a eles. O que eles nos deu? A absoluta verdade de Deus. E ele pede pela nossa união com ele e com o Pai. Ele pede que nós sejamos um com ele, um com o Pai. Como? Uma unidade de pensamento, uma única visão. Pai, faça com que os teus filhos, aquele que tu me deste, que são teus, que o Senhor me deu, tenham uma visão conosco, eles usem as mesmas lentes que nós usamos para enxergar o mundo, porque eles ainda estão no mundo, mas eles não pertencem ao mundo. E ele diz que não somos do mundo e que somos o quê? Odiados pelo mundo, porque nós não concordamos com os seus conceitos. Nós não concordamos com os conceitos do mundo quando nós temos uma cosmovisão cristã, restaurada, transformada pela fé em Cristo Jesus. Ele declara nossa fé nele como Filho de Deus, em sua palavra, que é a verdade. Eles aceitaram a verdade. Eles sabem que eu sou o teu filho, que o Senhor é o meu Pai, que nós somos Deus. Esta verdade eu passei para eles, Pai. Então, conserva isso no coração deles. Foi o que Jesus pediu em sua oração por nós. Portanto, a nossa cosmovisão, ou o nosso modo de encarar o mundo e os seus conceitos, tem que ter o sólido fundamento na Bíblia, na nossa diretriz, onde nós encontramos resposta segura para todo questionamento humano. Na palavra de Deus nós encontramos todas as respostas que nós necessitamos para o nosso viver. O nosso autor, pastor Scioli, ele citou aqui o Ronald Nash, que era um filósofo cristão muito famoso. Ele não era um teólogo, ele era um filósofo. E, na verdade, ele era um alemão. Então, ele escreveu a sua filosofia, né? A sua ciência filosófica. E, segundo ele, num livro que ele escreveu, ele citou 5 elementos básicos que esclarecem a cosmovisão de uma pessoa. O que é a cosmovisão de uma pessoa? A cosmovisão de um ser humano é preciso que tenha base, que tenha resposta para as perguntas. Quais são essas perguntas que levam a pessoa a ter formada, identificada a sua cosmovisão? Vamos ver, segundo Ronald Nash, e foi num
um estudo do pastor Augusto Nicodemos que ele falou essas coisas. Então, a base de tudo é: Deus existe? É uma pergunta que todo ser humano faz. Deus existe? Quem é Ele? Ele é único ou existem outros deuses? Qual é a origem do universo? De onde veio o mundo? De onde vieram as pessoas? De onde veio tudo? De onde surgiu tudo? É uma pergunta que todo ser humano tem. De onde vem o conhecimento? Como é que o homem tem tanta ciência em todos os aspectos? Como é que o homem tem a ciência? Como é que ele adquire esse conhecimento? Por ele mesmo? Existe uma verdade que seja absoluta ou é tudo relativo? Quanto à moral do viver, existem leis para o homem? Existem leis para o homem? Leis morais que regem a vida do homem, de onde vieram? O homem é simplesmente uma matéria ou foi um ser criado por alguém superior? Então são essas perguntas básicas que formam uma cosmovisão normal do ser humano. Então, vindo para a palavra de Deus, Paulo nos exorta na carta aos Romanos 12:2, ele diz assim, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês entendam a vontade de Deus. Então, quando eu quero entender a vontade de Deus, eu vou pegar todos esses questionamentos que existem dentro de mim, eu vou buscar resposta nas Escrituras. Eu tenho as perguntas da minha cosmovisão, eu tenho as questões da minha cosmovisão. Eu procuro resposta, então eu vou procurar na palavra. E Paulo fala assim, olha, não procure respostas no mundo. Transforma a sua mente pela renovação através do Espírito, para que vocês conheçam qual é a vontade de Deus. Então, qual é o padrão do nosso mundo hoje? O padrão do nosso mundo hoje é negar a verdade de Deus e viver no conceito mundano, aceitando o secularismo profano. É o que nós vimos, que eleva os conceitos humanos, a sabedoria humana, né? E elimina a culpa. Não há pecado em nada, tudo é relativo. Vivendo como se esta vida fosse a única e a morte o fim definitivo. Morreu, acabou, então aproveite a vida. Esse é o conceito do mundo. Este é o padrão do mundo. E Paulo nos diz assim, olha o padrão do mundo, não deixe que ele dirija a sua vida, não viva por ele, mas procura entender qual é a vontade de Deus, renova a sua mente através do Espírito para que você encontre a verdade. O estilo de vida de cada um influencia o seu relacionamento consigo mesmo, né? O meu estilo de vida identifica, influencia a minha vida comigo mesmo, com o outro, com o mundo, com a sociedade, com a família e vai levando a formar o seu jeito de cumprir seus deveres em todas essas áreas. Então, a minha maneira de ver o que eu escolher pensar, o que eu escolher defender, vai determinar como eu vou agir em todas as áreas da minha vida, em todos os meus relacionamentos. Assim, se você vive distante dos princípios de Deus, você terá uma mente meramente humanista. E mesmo se intitulando um cristão, você pode ter uma visão distorcida dos conceitos bíblicos quando concorda com alguma ideia secular. Quando você começa a concordar com uma coisinha, outra, daí a pouco você está concordando com tantas coisas que você já não se identifica como um verdadeiro cristão. Então, o que chamamos de cosmovisão cristã? Falamos sobre a cosmovisão normal, humanista do mundo. Mas o que seria, então, uma cosmovisão cristã? Quando nós voltamos os nossos olhos para o que a Bíblia nos revela, o que nós vamos encontrar lá. Deus se revelou a nós como o eu sou, o único, princípio, fim de tudo que existe. Criador do universo, Criador do mundo físico e o mundo espiritual, pessoal, eterno, como Ele. Deus criou tudo conforme a imagem dele, conforme a semelhança dele.
Então, um Deus soberano, né? Superior à sua criação. Deus é muito maior do que a sua criação. E ao mesmo tempo ele faz parte de tudo e faz parte de todos. Ele é imanente, ele está em tudo e em todos. Mas ele é superior a tudo e a todos. Isso a Bíblia me revela. Um Deus que se revela pela palavra escrita e também pela palavra viva. Ele se revelou pela palavra viva. Jesus Cristo é a palavra. Um Deus que faz normas de conduta moral para um povo escolhido, ensinando-os a caminhar de forma correta, discernindo entre o certo e o errado. Deus nos dá esse conceito de certo, de errado. Um Deus que cria um mundo ordenado, dirige como um governador, né? Sua história tem princípio, meio e fim, até que vem a eternidade, porque a eternidade não tem fim.